O grande sinal de Apocalipse 12. O maior tema em profecias bíblicas para aqueles que estão despertos e cientes é Apocalipse 12. Porque parece haver um sinal nos céus em setembro deste ano, 2017, que se alinha exatamente com Apocalipse 12, 1 e 2. Que descreve uma mulher vestida do sol com a lua sob os pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela está grávida e dando à luz a um menino. Uma vez que ele nasce, é imediatamente arrebatado para o trono no céu. Por causa da ameaça de um dragão que tenta devorar a criança assim que ela nasce. Essa é uma ilustração clara do arrebatamento pré-tribulação do corpo do Messias, a Igreja. O arrebatamento é um nascimento. Isso significa que nós somos um bebê. Agora, antes do nascimento, estamos na gestação. Isso significa que antes da gestação, uma concepção teve que acontecer. Foi isso que aconteceu no Pentecostes há 2000 anos. Atos 2, 1 a 4. Eu ensinei sobre isso durante o ano passado. Eu tenho tanta informação sobre isso. Eu estudei isso muito profundamente no ano passado e muitas vezes eu nem sei por onde começar para gravar os vídeos porque é circular. Tudo está ligado a tudo mais, por isso foi muito difícil saber por onde começar e terminar. Eu vou tentar passar alguma informação que eu tenho meditado por muito tempo. Muito disso eu já apresentei, vocês sabem que eu fiz um vídeo em minha caminhonete no verão passado. E eu falei o que estava no meu coração, eu disse que havia descoberto algumas coisas incríveis que eu não podia deixar intocado. Há algumas coisas que nos ensinaram no cristianismo, no reino cristão, que são totalmente erradas e invertidas. Uma delas é que a igreja nasceu em Pentecostes. Eu esclareci isso em alguns outros vídeos. Muitos dos meus seguidores entendem isso agora. Isso foi totalmente mal compreendido e está em inúmeros livros, inúmeros sermões. As pessoas ainda dizem que a igreja nasceu em Pentecostes. Ela não nasceu em Pentecostes, ela foi concebida em Pentecostes. Essa é a história de um nascimento que se relaciona com o natural de como um bebê real vem à luz. É necessário ter um pai. É necessário ter uma mãe. A mãe tem o óvulo, o pai tem a semente. A semente entra no óvulo e então uma nova criação é formada com um DNA próprio. E nós somos, Paulo diz, uma nova criação. É a história de um nascimento que nunca foi contada de forma precisa, porque Apocalipse 12, o arrebatamento de Apocalipse 12 nunca foi entendido. Quantos nascimentos existem? O arrebatamento é um nascimento, mas também o Pentecoste. O início da igreja também foi um nascimento? Não. Quando alguém é salvo, isso é um nascimento? É um segundo nascimento, nascer de novo? O Pai me conduziu a responder minhas dúvidas sobre essas coisas. E uma das três, Pentecostes é o nascimento, salvação é um nascimento e o arrebatamento sendo o nascimento. Apenas uma pode ser verdadeira, porque em uma história de nascimento há apenas um nascimento. É necessário ter a cronologia do nascimento correta. Todas vocês, senhoras, sabem que a fertilização do seu óvulo é a primeira coisa que acontece, depois o período de gestação para crescimento do bebê e depois o nascimento. É o final da história do nascimento. Então, eu me debrucei sobre muita informação no ano passado para descobrir profundamente a história. Eu vou falar algumas coisas para vocês hoje. Tudo o que eu vou compartilhar não é novo para mim, mas será novo para você porque eu ainda não tinha compartilhado em vídeos. Muito disso eu contei para muitos amigos por telefone, Skype, conversando com eles. Muitas pessoas sabem dessa informação nos bastidores, mas eu não tinha posto na forma de vídeo ainda. Mas eu quero abrir algumas coisas aqui. Nós vamos falar do arrebatamento e a tribulação, porque está conectado a essa história de nascimento em toda a Escritura. Vamos começar. O melhor lugar
Para começar, é no final, porque na minha pesquisa, o que eu fiz, uma vez tendo entendido Apocalipse 12 corretamente, os personagens que são de suma importância, você precisa entender que essa criança não é o Messias nascendo, isso já aconteceu. Essa é uma profecia futura, isso é o seu corpo. Em Colossenses 1,18 diz que ele é o cabeça e nós somos o corpo. Somos duas partes hoje. O cabeça já está no trono e o corpo está na terra, mas nós temos que ir para o trono. Isso é o que acontece quando o nascimento chegar. Apocalipse 12, 5. A criança nasce e é levada para o trono. Isso é o mesmo que o arrebatamento. Ao encontrarmos com ele nas nuvens e estarmos com ele para sempre, o cabeça encontra com o corpo. Isso precisa acontecer, ainda não aconteceu. Eu vou ler Apocalipse 12, que nos dá essa base e depois vou fazer a engenharia reversa de algumas coisas. Quem é o dragão? Eu tenho um vídeo sobre o dragão. Se você estiver confuso com algumas coisas, assista esse vídeo. Muitas pessoas me perguntam isso nos comentários. Verifique o meu canal e volte e pesquise se tiver interesse. Eu tenho mais vídeos sobre isso do que qualquer outro no YouTube, voltando até 6 anos atrás. Então, verifique os vídeos, assista todos. O material do ano passado é o mais preciso, porque foi quando eu precisei mudar algumas coisas no meu entendimento. Apocalipse 12, 1 a 2. E um grande sinal foi visto no céu, uma mulher vestida do sol e a lua sob seus pés, e sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Grávida, ela gritava com as dores de parto para dar à luz. Eu quero que vocês saibam que eu vou ler das escrituras Hallelu, que com precisão altera algumas palavras e apresenta um pouco do hebraico para nós, mas essa era a língua falada naquele tempo. Quando eu digo Chamaim, isso significa céus, todos os três. Paulo foi levado ao terceiro céu. Isso significa que deve haver ao menos 3 céus, está sempre no plural. O inglês faz errado ao traduzir no singular. Chamaim, céus. Então diz que outro sinal foi visto nos céus, um grande dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas sobre suas cabeças. Com sua cauda lança um terço das estrelas dos céus, arremessando-as para a terra, e o dragão se põe diante da mulher, que está prestes a dar à luz para devorar a criança assim que ela nascer. E ela concebeu, ela deu à luz um filho, que irá governar todas as nações com um cetro de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Paramos aí no versículo 5. O meu erro foi acreditar em livros que tinha lido, tantos livros dizendo que isso era a Virgem dando à luz, que aconteceu há 2000 anos. Não é. É outra Virgem dando à luz como mostrado nos céus. A criança é a igreja nascendo. Perguntas que as pessoas fazem, mas ele tem um cetro de ferro, então, obviamente, nos Salmos, Deus deu ao seu filho o cetro de ferro para governar e reinar. Mas nos capítulos da Era da Igreja, em Apocalipse 2, 26 e 27, o Messias, que agora tem o cetro de ferro, dá sua autoridade para o seu próprio corpo. É natural. Da mesma forma que um xerife delega seus homens, ele também nos delega. Ele deu ao seu corpo, à igreja, o cetro de ferro. É por isso que esse bebê tem um cetro de ferro para governar e reinar, para reger as nações com ele, pois seremos reis e sacerdotes no milênio, governando e reinando com ele. Isso que é a criança. A mulher é Israel, a criança é a igreja nascendo e sendo arrebatada para o trono. E o dragão é Satanás, mas tem 7 cabeças que representam 7 reinos. Nós também podemos ligar isso à nova ordem mundial, porque ele controla os sistemas deste mundo. Agora nós vamos voltar para a primeira página da Bíblia, Gênesis 1:14. Isso é a criação e Deus disse: haja luz no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, tempos agendados e para dias e anos. Então, ele colocou as luzes nos céus, o sol, lua, estrelas, planetas, que são estrelas errantes. Eles também refletem a luz do sol. Eles são luz nos céus na nossa perspectiva. Ele os colocou lá para sinais. Primeira página do livro.
e para tempos agendados. Talvez você tenha uma tradução aqui de Gênesis 1:14 que diz para estações, então você é levado a pensar que são inverno, primavera, verão e outono. Não é verdade, não é o caso. A palavra hebraica é moedim, terminando em in, como em chamaim, o que a torna em plural no hebraico. Moedim são os tempos agendados, as festas. Levíticos 23 nos apresenta 7 festas que são de suma importância. Que você entenda. Para entender profecias bíblicas, você precisa entendê-las. Vamos analisá-las. Porque coisas épicas aconteceram nelas, porque são profecias a serem cumpridas. Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. As primeiras 4 dessas festas já se cumpriram 2 vezes até aqui. Vocês sabem que nos dias do Messias ele morreu na Páscoa. Foi sepultado em pães asmos, ele ressuscitou dos mortos 3 dias depois, na festa das primícias. Depois, o Espírito Santo desceu em Pentecostes e concebeu uma nova criação, o corpo do Messias. Isso também aconteceu no Êxodo. Os judeus foram instruídos a colocar sangue de cordeiro em suas portas para que a morte passasse por cima deles. Isso foi a Páscoa. Todos que não fizeram, os primogênitos morreram. Isso aconteceu na cruz, o primogênito morreu. No dia seguinte, no dia que o Messias foi sepultado, o primogênito foi sepultado. Todos aqueles no Egito, os egípcios estavam enterrando seus mortos, que eram quem? Seus primogênitos. E naquele dia também os judeus saíram do Egito apressadamente e não tiveram tempo de levedar seu pão, que significa colocar fermento no pão para fazê-lo crescer. Por isso é o dia dos pães asmos, cumprido 2 vezes. Eles estavam enterrando seus primogênitos e os judeus saíram apressadamente sem levedar seu pão. Depois nós vemos em Números que os judeus, durante sua fuga, acamparam por 3 dias no deserto e depois atravessaram o Mar Vermelho em terra seca nas primícias, que depois foi a ressurreição do Messias. Depois, eles chegaram ao Monte Sinai, na Arábia Saudita, no tempo de Pentecostes. 50 dias depois, quando Deus desceu no monte em meio a fumaça e fogo e com o som de trombeta, que foi a primeira trombeta, cumprindo Pentecostes. Então, 2 vezes as primeiras 4 já se cumpriram, tanto no Êxodo e depois no Evangelho. Mas as últimas 3 ainda não se cumpriram e precisam se cumprir, porque cada uma delas, o padrão já está completo. Essas festas estão se cumprindo precisamente em seus dias. O que significa que a festa das trombetas deve se cumprir precisamente nesse dia, expiação nesse mesmo dia e tabernáculos nesse mesmo dia. Voltando aos céus, Salmos 19 diz claramente que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia declara a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem audível e não há palavras. Sua voz audível não é ouvida, mas sua mensagem é ouvida por toda a terra e as suas palavras até aos confins do mundo. Está falando de sinais nos céus. Os seus céus, sol, lua, estrela, planetas, eles nos dizem algo. Mas apenas se formos sábios o bastante para decifrar corretamente. Os sábios que decifraram corretamente o nascimento do Messias foram guiados por um sinal nos céus que nós conhecemos como Estrela de Belém, que foi o movimento de estrelas durante um período específico que culminou com a festa das trombetas, 11 de setembro de 3 a.C. foi quando o Messias nasceu na festa das trombetas. Então, em outras palavras, a festa das trombetas se cumpriu de certa forma ali, em seu nascimento, mas da mesma forma que se cumpriu 2 vezes o Êxodo e o Evangelho, a festa das trombetas se cumprirá pelo corpo do Messias nascendo e sendo arrebatado para o trono.
da mesma forma que o cabeça. Colossenses 1:18. Outra vez, ele é o cabeça, nós o corpo. Duas partes, duas partes. Nunca se esqueça disso. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. O cabeça nasceu na festa das trombetas, portanto, o corpo vai nascer na festa das trombetas. O cabeça e o corpo devem ter o mesmo dia de nascimento. Mas é um sinal nos céus. São as estrelas, o sol, a lua e as estrelas, os céus que declaram nascimentos. A maioria das pessoas não sabem disso, mas as pessoas mais importantes, os personagens mais importantes da história e do futuro, nascem com sinais nos céus. Com a estrela de Belém, nós sabemos que o Messias nasceu e os céus declararam seu nascimento. Mas algo aconteceu mesmo antes disso. Antes do Messias, a pessoa mais conhecida que viveu, a pessoa mais importante que viveu, o pai de Israel, nasceu com um sinal nos céus. Isso não está no Canon, mas está no livro de Jasher, o livro dos justos. Deixa eu te contar um pouco dessa história. Jasher 7, 8 a 9 nos conta uma história, é o nascimento de Abraão. Mas antes de Abraão, seu nome era Abrão. Seu nome foi mais tarde mudado para Abraão. Da mesma forma, o seu neto Jacó teve o nome mudado para Israel. Mas ouçam isso. O pai de Abraão se chamava Terá e ele era um soberano na família de Nimrod, o homem que construiu a Torre de Babel. Ele é um prenúncio do anticristo tentando dominar o mundo. Diz que Terá tomou uma esposa e seu nome era Entelai. E a esposa de Terá concebeu e lhe deu um filho naqueles dias, durante os dias da Torre de Babel. Terá tinha 70 anos quando ele nasceu. Os números têm significado, mas não vou entrar nisso agora. E Terá chamou o filho que lhe nasceu Abrão. E aconteceu que na noite que Abrão nasceu, todos os servos de Terá e todos os sábios de Nimrod e os seus astrólogos, aqueles que olham sinais nos céus, vieram, comeram e beberam na casa de Terá, o pai de Abrão, e se regozijaram. Era a celebração do nascimento de Abrão que depois se tornaria o pai de Israel. Depois que todos os sábios e astrólogos saíram da casa de Terá, eles levantaram seus olhos para os céus naquela noite para olhar as estrelas. Foi isso que eles fizeram. Eles são astrólogos e buscavam sinais nos céus para ver o que havia no céu. Eles olharam e viram uma estrela muito grande que veio do leste e correu pelos céus e engoliu as 4 estrelas dos 4 cantos dos céus, norte, sul, leste e oeste. Isso é o que eu acho que deve ter sido. O sinal do nascimento de Abrão nos céus. Sul, oeste, norte, leste. Nascimento de Abrão, sinal da herança da terra prometida. Jasher 8 e Gênesis 14. E todos os sábios do soberano e astrólogos ficaram assombrados com a visão, e os sábios entenderam a questão. Eles entenderam sua importância e disseram entre si: isso prenuncia que a criança que nasceu para Terá nesta noite crescerá e frutificará e multiplicará e possuirá toda a terra. Ele e seus filhos eternamente. Ele e a sua semente herdarão grande soberania e herdarão suas terras. Se você continuar lendo a história, de fato, há um paralelo tanto para Apocalipse 12, o corpo do Messias nascendo, para a ameaça do dragão.
mas escapando, e também como Herodes tentou matar o Messias também. Nimrod perguntou a Terá. Na verdade, disse: Eu pago pelo seu filho, o entregue a mim. E para encurtar a história, o que aconteceu foi que Terá pegou uma de suas filhas e a deu para proteger seu filho Abrão. Deu aquela filha para Nimrod e Nimrod jogou essa criança e esmagou sua cabeça no chão. E ele achou que havia matado Abrão, porque Nimrod se sentiu ameaçado com o que os sábios falaram. Por isso ele tentou matar. Ele tentou matar Abrão, mas não conseguiu pegá-lo. Então, a semente de Abrão, seu nome mudou para Abraão e depois se tornou a nação de Israel. Ele foi o pai através de Sara, Abraão, Isaque e Jacó, e o nome de Jacó foi mudado para Israel. Jacó teve 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Então, Abraão teve importância fundamental. Depois temos o Messias, que nasceu, e depois disso, nós temos a igreja. O corpo do Messias nascendo. Todos os três têm a mesma história. Eles têm sábios, astrólogos, sinal nos céus. O nascimento de alguém sumamente importante. Eu acho que você não sabe quem você é, igreja. E na cronologia de 7.000 anos em que estamos, cada um desses aconteceu na marca aproximada de 2.000 anos. Cerca de 2.000 anos depois de Adão, Abraão nasceu. Cerca de 2.000 anos depois de Abraão, o Messias nasceu. E cerca de 2.000 anos depois do Messias, a igreja nasce e é arrebatada para o céu. Todos sob a ameaça de alguém, algum soberano, alguém poderoso, alguém diabólico tentando nos matar, e todas as vezes falhando, mas todas as vezes com sábios, astrólogos, um nascimento e um soberano tentando destruir o que nasceu e falhando. 3 vezes, amigos. Se você está no corpo do Messias, se você é um crente e tem o Espírito Santo dentro de você, você está destinado a nascer de novo uma segunda vez. Dessa vez de semente incorruptível, e você tem importância épica como mostra o padrão. Se eu ler para você 1 João 3,2, diz: Meus amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Todo aquele que tem essa esperança, a si mesmo se purifica, assim como ele é puro. Isso é o arrebatamento, e se nós temos a esperança do arrebatamento, é porque estamos nele e ele em nós e somos salvos por seu sangue, o que nos torna limpos. Mas ainda é um mistério qual é a importância épica de quem nós somos no reino celestial. Mas em Mateus, ele nos dá uma pista. Você já deve ter visto figuras. Tantas pessoas desenham quadros de Jesus com crianças ao seu redor ou com uma criança em seu colo, algo assim. Isso é Mateus 18 que eu vou ler para vocês, mas eu não acho que tenha sido interpretado corretamente. Eu vou mostrar o que realmente significa. Naquele tempo, os discípulos vieram até Yeshua, Jesus, dizendo: Quem então é o maior no reino dos céus? Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança pequena para ele e a colocou no meio deles. Com quem ele está falando? Está falando com os judeus. A igreja ainda não tinha sido concebida nesse momento. Embora ele esteja falando com os discípulos,
Ele ainda está falando com eles como judeus porque não tinha o Espírito Santo dentro deles ainda. A nova criação do corpo de Cristo não aconteceu até que ele já tivesse partido. Isso aconteceu em Pentecostes, então, na verdade, ele está falando com eles em sua natureza humana e não em sua natureza espiritual, falando com eles em sua natureza humana, que é da semente de Abraão. Eles são israelitas. Ele disse: verdadeiramente vos digo, a menos que se tornem, algumas traduções dizem se convertam. O que ele está fazendo é profetizar do que vai acontecer mais tarde, a menos que se convertam e se tornem como crianças, vocês de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Qualquer que se humilhar a si mesmo como essa criança é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança como essa em meu nome, a mim me recebe. Qualquer que, porém, fizer a um destes pequeninos que creem em mim tropeçar, melhor lhe fora se pendurasse uma pedra ao pescoço e se afogasse na profundeza do mar. Então, quem são esses pequeninos? É a nova criação. Somos nós como bebês. É a igreja. É o corpo de Cristo. Ele está profetizando aqui. Algumas pessoas interpretam isso como sendo apenas seja humilde, tenha a fé de uma criança e coisas assim. Não! É mais profundo que isso. Se humilhar é se colocar de joelhos e aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. É isso que significa. Depois, ele fala para eles como judeus em sua natureza humana. Vejam que ninguém menospreze esses pequeninos, porque lhes digo que nos céus os seus anjos veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem está falando de si mesmo, veio salvar o que estava perdido. Com quem ele está falando? Judeus. Ele está tentando salvar os judeus e isso volta para Mateus 15, 24, que nos fala do imperativo do seu ministério. Mateus 15, 24 diz: Ele, respondendo, disse: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sua missão foi vir e provar aos judeus que o Pai o havia enviado como Messias, que já estava profetizado. Em sua maioria, os israelitas não acreditaram, mas alguns creram e se tornaram o corpo de Cristo, o corpo do Messias. Mas ele está falando com os judeus aqui. E também em Mateus 19, 14. Deixai os pequeninos, não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Isso somos nós, vindo a ele, e nós somos os maiores. Ele disse: no reino dos céus, no reino dos céus, nós somos os maiores. É claro que abaixo dele. É crendo agora na era da igreja que te faz o maior no reino dos céus. Isso te torna o maior no céu. Porque é crendo que ele nos purifica e isso te torna fiel ao invés de ter que ver para crer. Você tem fé para crer. E isso é muito importante. Sem fé, é impossível agradar a Deus. É isso que te torna o maior. Então, Abraão, grande. O Messias, grande. E o corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós o corpo. Como o corpo pode não ser grande também? Nós com certeza somos, amigos. E ele nos deu um sinal nos céus em nosso nascimento para provar exatamente como nos outros dois. Para finalizar, deixa eu passar mais uma informação que eu acho que vocês vão gostar. Eu vou ter que fazer outro vídeo porque ainda não cheguei ao ponto que queria. E percebi que este já está mais longo do que eu gostaria. Eu falei sobre Paulo ser arrebatado ao terceiro céu. E lembre, o arrebatamento é o nosso nascimento, nosso segundo nascimento, quando nasceremos de novo. Todos já nasceram nesse corpo corruptível por causa do que Adão e Eva fizeram. Mas temos que nascer uma segunda vez. Temos que nos tornar como crianças. Foi isso que o Messias disse em Mateus. Nós temos que nos converter e temos que ser como crianças. É uma mudança completa. É uma mudança completa. Temos que nos tornar bebês outra vez, inocentes mais uma vez. Assim, poderemos subir e ele poderá
Olhar para nós como uma criança inocente que nunca pecou, e nós seremos limpos, nós seremos completamente limpos. No corpo e em tudo. Isso é o arrebatamento, é assim que somos transformados. Paulo diz em 1 Coríntios 15:52, nós temos que ser transformados desse corpo corruptível para o incorruptível. Essa é a única forma de nós irmos para o céu. Paulo foi arrebatado ao céu e eu quero te mostrar isso. A forma como Paulo recebeu muito da informação que ele pôde ensinar para a igreja é porque eu acredito que ele recebeu. Ele foi ao céu e lhe foi dito todo tipo de coisas inefáveis, coisas que ele não pôde ensinar, mas também as coisas que ele nos ensinou e foi ele quem nos revelou o arrebatamento. Deixa eu ler para vocês sobre o que aconteceu com ele. Em 2 Coríntios 12, ele está falando de si mesmo. Ele está falando na segunda pessoa, eu acho. Ele está falando na terceira pessoa. Ele está falando com alguém sobre si mesmo. Ele diz: Eu conheço um homem no Messias que há 14 anos, se no corpo eu não sei, ou fora do corpo eu não sei, Deus o sabe. Esse homem, ele está falando de si mesmo. Esse homem foi levado ao terceiro céu. Aquela palavra levada no grego, no original, é harpazo, a mesma palavra que está em Apocalipse 12:5 sobre o nosso nascimento, nascendo diretamente para a sala do trono. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, que ele foi arrebatado para o paraíso e ouviu palavras inefáveis que o homem não pode anunciar. Ele está falando da sua conversão. Ele foi levado, harpazo, arrebatado para o céu. Agora, vá até 1 Coríntios 15 e ele conta como é essa experiência. O que está acontecendo aqui é que ele está dizendo que o Messias foi revelado a algumas pessoas depois que o Messias ressuscitou e estava com seu novo corpo de carne e osso, sem sangue ou água. Ele apareceu para algumas pessoas. Esse é o evangelho que você precisa entender. Eu vou ler tudo e você precisa ser salvo. Você precisa acreditar que tudo isso é verdade. Ele é o Messias que vai te salvar. Irmãos, eu fiz conhecida entre vocês as boas novas, isso é o Evangelho, que eu trouxe como boas notícias para vocês, que vocês também receberam e na qual permanecem, através da qual vocês também são salvos se mantiverem as palavras que eu trouxe a vocês como boas novas. De outra sorte, teriam acreditado em vão, porque entreguei a vocês o que primeiro recebi. Isso é a sua conversão, que o Messias morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras, e aqui ele fala de quem viu o Messias. 1 Coríntios 15:5. E depois foi visto por Pedro, e depois pelos 12. Depois disso, foi visto por mais de 500 irmãos de uma vez, cuja maioria ainda vive até hoje, mas alguns já adormeceram. Quando ele escreveu essa carta, algumas pessoas já tinham morrido. Depois disso, ele foi visto por Tiago e depois por todos os emissários. Ele está dizendo que Jesus ressuscitou dos mortos e está provando com testemunhas. Depois ele diz: E por último, ele foi visto por mim também. Agora veja isso, como alguém que nasceu prematuramente. O que ele acabou de dizer? Ele disse que quando o Messias apareceu para ele na estrada para Damasco, ele foi arrebatado de alguma forma para o terceiro céu e ele sentiu como se tivesse nascido prematuramente. Por quê? Porque nasceu. Isso aconteceu há quase 2000 anos, mas o nascimento de quem ele é dentro do corpo de Cristo não acontece até o sinal em Apocalipse 12, que é o sinal de um nascimento. O nascimento é ali. Isso só vai acontecer no futuro. Mas ele diz que quando foi arrebatado ao céu, ele sentiu como se fosse um nascimento prematuro. Porque foi mesmo.
Porque o corpo de Cristo ainda não nasceu. Isso é impressionante. E também é prova que o nosso nascimento é o arrebatamento. Sendo levados para a sala do trono no céu. Muitas pessoas têm me perguntado se o arrebatamento será agora, em setembro. Ouça, eu espero que sim. Eu não sei, eu não tenho uma máquina para viajar no tempo, ir para o futuro e voltar para te contar. Mas o ponto central é que há padrões que estão estabelecidos. As festas têm que se cumprir em ordem cronológica. A festa das trombetas é a próxima e tem tudo a ver com o arrebatamento. Se você estudar isso, há vídeos sobre isso no meu canal se você quiser mais informações. A festa das trombetas é a festa do arrebatamento e esse sinal acontece no tempo da festa das trombetas neste ano, e não há qualquer outro sinal no futuro. Eu pesquisei isso no meu programa astronômico por milhares de anos. Não há qualquer outro sinal que combine com o Apocalipse 12, 1 e 2, que descreve o Sol, Lua e estrelas e a constelação de Virgem como sendo a mulher. Não há nenhum outro sinal, mas o outro padrão já foi estabelecido que esses nascimentos épicos aconteceram com sinais nos céus. Há tantas outras coisas nisso, há muito mais nisso. Por favor, se inscreva agora se ainda não fez isso, porque tem mais por vir, mais está vindo. E se atualize no que eu já postei. Os vídeos estão aí, muito trabalho foi feito de graça para vocês e a maioria sem comerciais. O único momento em que há algum comercial é quando eu adiciono algo ou uso a música de alguma outra pessoa ou uso alguma música que tem direitos autorais. Fora isso, eu não ganho nada com isso. Então você não tem que se preocupar com esse lixo, propagandas mundanas num ministério. Apenas assista. Depois disso, clique na tela, clique embaixo na seção sobre. Há links ali e clique no meu nome, Scott Clark. E vá para a minha página na web. Vá para o meu canal e pesquise os tópicos que te interessam. Você quer saber quem é o dragão em Apocalipse 12? Eu tenho esse. Quer saber mais sobre a festa das trombetas? Eu tenho esse. Apenas vá. O trabalho já foi feito, é tudo de graça para você. E muito obrigado àqueles de vocês que têm me apoiado. Eu não consigo agradecer o suficiente. Vocês sabem quem são. Obrigado, obrigado, obrigado. Isso me encoraja a continuar porque isso não é fácil de fazer. Vejo vocês no próximo vídeo. Shalom, irmãos e irmãs.